Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de atividades técnicas desta edição especial comemorativa aos 15 anos da Expolog. Um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil e do mundo que prestigia o Seminário Internacional de Logística, que agora, em 2020, traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Assistiremos agora ao painel 4, intitulado Desafios do Transporte Rodoviário, Integração de Modais, Terminais Multimodais. Conheçam os nossos convidados. Olá, sejam bem-vindos a mais um painel da Expolog. Nós estamos dando continuidade ao evento e em nome da Expolog eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Nós temos nesse painel como tema os desafios do transporte rodoviário e a integração dos modais e terminais multimodais. Nós vamos ter o prazer aqui de ter a presença, a participação dos nossos palestrantes, né? Nós teremos a participação do André Souza Ramos, gerente de regulação do transporte rodoviário e multimodal de cargas da ANTT. Nós teremos também a palestra do Johnny César Oliveira, que é do Sebrae Ceará, articulador aqui do Escritório Regional de Fortaleza. E nós teremos também a palestra do Taiguara Lobo, presidente do Conselho Superior de Administração do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo, SETCESP, e diretor de desenvolvimento e novos negócios da Braspress. É desnecessário mencionar a importância do tema do nosso painel, certo? E tenho certeza que a relevância do tema e as apresentações e as palestras que serão feitas serão de suma importância para todos que estão aqui participando. Então, dessa forma, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, André Souza Ramos, que vai nos brindar aqui com as informações e com as suas palavras. André, seja bem-vindo. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado ao Johnny César pela presença, ao Taiguara. Agradeço o convite de participação no evento, em nome do diretor-geral da NTT, diretor Marcelo Bino Prado, a superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário Multimodal de Cargas, da qual eu faço parte, Rosimeiro Freitas, e agradeço à Expolog pelo convite de poder compartilhar o conhecimento, compartilhar conhecimento com vocês, né? Em especial nessa edição virtual da Expolog, de 15 anos da Expolog, né? Sem mais delongas, eu vou fazer uma apresentação sobre o transporte rodoviário de cargas digital, as ações que a ANTT vem tomando nesse sentido e os procedimentos atualmente adotados pela agência em relação ao conhecido CIOT, Código Identificador da Operação de Transporte, né? Eu vou fazer o compartilhamento da tela, que já é uma apresentação pequena, rápida e a pequena apresentação que eu fiz em relação a isso, tá?
Então, começando sobre o transporte rodoviário de carga digital e ao CIOT, né? De início, eu vou falar sobre o CIOT, né? Então, vamos lá. Sobre o RMTC digital, primeiramente, desculpa. Né? A Lei 11.442, que todos conhecem bem, né? Ela estabelece que a atividade econômica de que trata o parágrafo 1º da lei, ela deve ser exercida por pessoa física e jurídica, em regime de livre concorrência, e isso demanda uma prévia inscrição do interessado na NTT através do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o conhecido RNTRC, nas seguintes categorias: o transportador autônomo de cargas e a empresa de transporte rodoviário de cargas, e além dessas duas pontuadas aqui, nós temos também a cooperativa de transporte rodoviário de carga. A regulamentação desse sistema no âmbito da NTT é a resolução NTT número 4799 de 2015, que regulamenta os procedimentos para inscrição e manutenção do registro e dá outras providências necessárias. Em 2020, nós fizemos agora no início do ano, nós fizemos uma pequena modificação na resolução com o intuito de viabilizar de forma jurídica a implementação do sistema conhecido como RNTC digital. Foi acrescido ao artigo 14 e ao parágrafo único da resolução, ao parágrafo único do artigo 14 da resolução 4799, a possibilidade de que a comprovação da propriedade do veículo automotor de cargas e do implemento fosse feita também através de consulta a banco de dados pela NTT, né? Ou por outro meio eletrônico hábil disponibilizado pela agência, tal como previsto aqui no parágrafo único da resolução, do artigo 14 da resolução. O RNTC digital, ele veio para dar uma outra opção aos transportadores para efetuar o registro, né? Lá no início da implementação da RNTC digital, a agência colocou como forma de fazer esse cadastro através das federações, das entidades superiores vinculados aos representantes dos sindicatos de transportadores e das empresas de transporte rodoviário de cargas. A agência colocou essa opção para que os transportadores fizessem o cadastro, né? E só que isso acabava gerando custos e algumas dificuldades para os transportadores em efetuar esse registro, né? De 2 anos para cá, a agência vem trabalhando em implementar um sistema que possibilitasse que isso fosse feito de forma mais célere, automática e através da internet, né? Inclusive com a mudança de paradigma, mudança de pensamento, vamos dizer assim, né, da política pública, atualmente em vigor no Ministério da Infraestrutura. Então, o RNTC digital possibilita que o cadastro do registro seja realizado integralmente pela internet, com o objetivo de desburocratizar e simplificar o cadastro, bem como aprimorar a eficiência do transporte de cargas do país. O RNTC digital, ele permite que o registro e gestão da frota seja feita de forma rápida e segura, eficiente, totalmente pela internet, sem que o transportador precise se deslocar a um ponto de atendimento. Mas, claro, isso é um serviço que vem para acrescentar. Caso os interessados prefiram continuar indo a um ponto de atendimento, isso continua sendo possível. Por meio do sistema, também é possível fazer o cadastro do contrato de arrendamento de veículos. O que acontece? Nem sempre, como os senhores sabem, o veículo ele é de propriedade daquela empresa que tem o registro, né? Então, através de um contrato de comodato, isso teria que ser feita essa indicação à NTT, né? Então, também através desse sistema, é possível fazer essa indicação à agência, né? O registro e a gestão da NTC, no RNTC digital, é totalmente sem custos para o transportador. Tem um passo a passo sobre como utilizar o sistema em nosso site, vídeos explicativos,
foi implementada agora em agosto de 2020, então nem todos têm o conhecimento dessa possibilidade, e aí nós estamos esperando uma adesão forte nesse sistema para os próximos anos. Não há necessidade, aqui mais um ponto relacionado às novas diretrizes sobre desburocratização, não há necessidade de envio de nenhum documento à agência, pois as informações constarão da base de dados da ANTT, da Receita, e consulta ao Denatran também. Mais um ponto de benefício, o registro, ao contrário do que era feito antigamente, demorava um tempo a ser esperado, é imediato. Após a finalização do cadastro por meio digital, tudo é facilitado e o processo é agilizado e o transportador já sai dali com um registro pronto. Em relação, agora, ao Código Identificador da Operação de Transporte, conhecido CIOT. O Código de Identificação da Operação de Transporte, ele, na verdade, surgiu para que a agência implementasse um dispositivo também previsto na Lei 11.442, que diz que o pagamento ao transportador autônomo ou seus equiparados, ele tem que ser feito necessariamente através do Sistema Financeiro Nacional. Conta corrente, conta poupança, hoje também através de conta de pagamento. Então, qual foi a ideia à época? Né? Para controlar que esse pagamento realmente estava sendo feito ao transportador por uma dessas formas, né, e a agência pudesse fiscalizar isso, principalmente em ações de combate à conhecida carga frete, haveria um registro dessa operação na agência e receberia um código. Esse código foi denominado como Código Identificador da Operação de Transporte, lá em 2011, com a edição da resolução número 3658, lá de 19 de abril de 2011, que diz lá no artigo 5º que o contratante tem que registrar a operação de transporte por meio de uma antiga administradora de meio de pagamento de frete e receber o respectivo código identificador da operação. Com o surgimento de uma nova política pública, em razão da greve de 2018, da paralisação dos transportadores de carga, surgiu a Lei número 13.703 de 2018, que, entre outras determinações, afirma que toda operação de transporte rodoviário de cargas tem que ser acompanhada de um documento referente ao contrato de frete, com informações do contrato, do contratante, do contratado, do subcontratado, quando houver, da carga, origem, destino, a forma de pagamento, com indicação expressa do valor pago. Isso tudo, a intenção do legislador é que a ANTT fizesse a fiscalização do valor mínimo a ser pago ao transportador. Então, teria ali um documento referente ao contrato de frete. O parágrafo único diz que esse documento deve ser registrado na ANTT, na forma de regulamento. Então, quando da edição da regulamentação desses dispositivos, a agência não tinha ao seu dispor outro meio de gestão que não fosse o mais fácil que a gente encontrou no momento, foi o Código Identificador da Operação de Transporte, seria pela ampliação do CIOT para todos os transportadores, né, conhecido CIOT para todos. Isso com a edição da Resolução 5862 de 2019, que lá no parágrafo 3º diz que, para fins de aplicação e interpretação, os dispositivos que tratam do cadastramento da operação e geração do CIOT seriam aplicados a todos os transportadores. Os dispositivos que exercem somente a forma de pagamento aos autônomos e aos seus equiparados. E o registro dessa operação seria feito através de uma instituição de pagamento eletrônico de frete, as conhecidas IPEFs, ou através da integração dos sistemas dos contratantes ou subcontratantes com os sistemas da agência. Para fazer esse cadastro, a agência exige uma série de informações, como a NTRC, o nome, o CPF, o CNPJ, o endereço de origem, destino da carga, enfim, toda uma série de informações que a agência exigia para os autônomos para efeito
artigo 5º-A, para verificar o pagamento, foi ampliado também, lá em 2019, para todos os transportadores. Com o surgimento, com a pandemia e as ações que a agência tomou para minorar esse impacto, a NTT suspendeu a implementação do CIOT para todos, por assim dizer, para todos os transportadores, permanecendo apenas para os autônomos, né? E o mesmo dispositivo, no parágrafo único do artigo 25A, diz que a NTT, em momento posterior, estabelecerá um novo prazo para que as IPEFs fizessem essa adequação e que todos os participantes pudessem fazer os ajustes necessários no sistema para poder cumprir o que é previsto na norma. Considerando isso, na data de hoje, estão suspensos os registros para situações em que a contratação não envolveu um TAC equiparado. A suspensão das penalidades só alcança aqueles que não são transportadores autônomos de cargas ou equiparados, né? Então, a suspensão é para aqueles que não estavam abrangidos pelo artigo 5º-A. No caso, a penalidade hoje seria somente para os autônomos equiparados, não para aqueles que foram ampliados. E a diretoria deliberar acerca da conveniência e oportunidade do estabelecimento de novos prazos e a data de retorno da plena aplicabilidade do referido dispositivo. Considerando isso, a agência passou a estudar formas alternativas e que pudessem ser de menor impacto para o mercado. A agência tem uma preocupação, pelo menos na visão técnica dos servidores, que o transporte rodoviário de cargas ele deve ter intervenção mínima possível, né? Ocorre que o legislador ele apresenta à NTT algumas situações que a agência precisa cumprir e precisa regulamentar, como é o caso do vale-pedágio, do pagamento eletrônico de frete, o próprio registro, ou a Política Nacional de Preços Mínimos, né? De forma a minorar os impactos que essas ações têm no mercado, a agência conseguiu, através de conversas e de constantes parceria mesmo com as secretarias de Fazenda, começar a estudar que o CIOT pudesse ser substituído no futuro pelas informações constantes do MDFE, que é o Manifesto de Documentos Fiscais, né? Então, uma proposta que está em estudo na agência, quando do retorno daquele dispositivo que hoje está suspenso, teria como objetivo a disponibilização para a Secretaria de Fazenda de uma infraestrutura digital de documentos, legislações e processos voltados à simplificação da emissão de documentos fiscais eletrônicos de transporte. Integração através de um ecossistema digital que permita, né, que o CIOT ele pudesse ser gerado também com as informações constantes do Manifesto de Documentos Eletrônicos Fiscais. E essas informações elas constam hoje da nota técnica 2020-001 da Secretaria de Estado de Fazenda, né? Então, essa é uma proposta em estudo que a agência pensa e eu, como gerente de regulação da área, sou a favor de que isso continue, não da forma que foi inicialmente pensada, através do CIOT, mas talvez através do MDFE, que é um documento que já é de amplo uso pelas empresas, pelos transportadores, e seria uma burocracia a menos que as empresas enfrentariam com isso. Encerro, né, nesse ponto aqui a minha apresentação. Estou à disposição no e-mail aqui embaixo, indicado, andré.ramos@ntt.gov.br, para ter mais esclarecimentos, ou através do 3410-8115-DDD61 de Brasília. Novamente, agradeço a possibilidade de compartilhar esse conhecimento com vocês e estou à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos. Obrigado. Ok, André, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria aqui de formular duas perguntinhas. Uma, na verdade, diz respeito ao próprio CIOT e ao
TRC Digital, à época que eles foram instituídos, né, eles trouxeram uma grande controvérsia, houve críticas pesadas em relação ao invés de ser uma proposta de facilitação, talvez estivesse criando mais burocracia para os transportadores. Superado esse impacto inicial, como é que a NTT avalia hoje, né, a implantação dos dois sistemas, do TRC Digital e do CIOT? Se isso daí já tem sido, já existe por parte da NTT alguma avaliação de como isso tem tornado mais fácil a vida do transportador? Sim, claro, quando do surgimento no contexto da época, né, o contexto seria a greve de 2018, né, que surgiu a greve dos caminhoneiros, né? Considerando o contexto da época, a agência foi, assim como muita gente, foi pega de surpresa em relação àquilo, e o que nós tínhamos em mãos à época era o CIOT, né? Era ampliar o uso do código identificador da operação de transporte. Considerando o tempo passado, né, assim, a avaliação de todo esse período, a agência conseguiu, identificou, através de acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Fazenda, o uso desse mecanismo do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que é um documento de amplo uso pelos transportadores e vem sendo cada vez ampliado esse uso, e com o compartilhamento de informações, nós reduziríamos o uso de mais um documento, mais uma burocracia, com o intuito realmente de, usando o MDFE, seria com a intenção de simplificar. Ok. Você mencionou o MDFE, né? Eu gostaria que você trouxesse, se possível, um maior detalhamento, o que está sendo feito pela NTT, como é o procedimento, qual é o real alcance desse MDFE. O alcance do MDFE, ele é, como já dito, ele é amplo, né? Assim, o manifesto ele é um agregador de conhecimento de transporte e de notas fiscais. Então, são documentos que já são emitidos pelos transportadores né, de norte a sul do Brasil. Então, o MDFE, simplificando muito, ele seria um agregador desses documentos. Então, ali, nesse agregador, já tem as informações necessárias para uma fiscalização, né, da NTT, através do uso das antenas hoje espalhadas pelo Brasil. Né? Eu, se não me engano, são em torno de 54 antenas no Brasil, também facilitando o mecanismo de fiscalização e evitando que os transportadores sejam parados para efetuar a fiscalização, ser feito tudo de forma eletrônica. O que faltava era um compartilhamento dessas informações entre as administrações fazendárias e o órgão regulador, que é a NTT. Então, depois de muita conversa, depois de muito trabalho de convencimento, nós conseguimos, já na nossa nota técnica citada na apresentação 2020-001, colocar algumas informações de interesse da agência e receber a autorização do fisco para que a gente pudesse acessar as informações e efetuar a nossa fiscalização sem a necessidade de incluir um novo documento, incluir um novo custo para o mercado. Ok, perfeito, André. Muitíssimo obrigado pela sua participação em nome de todos que estão aqui participando desse painel. Eu já deixo aqui registrado o nosso agradecimento pelos esclarecimentos, pelas suas palavras, e damos continuidade ao nosso painel, passando a palavra ao próximo palestrante, o Johnny César Oliveira, que, como eu já havia adiantado, é o articulador do SEBRAE Ceará, aqui do Escritório Regional de Fortaleza, cuja palestra tem como tema os desafios da logística empresarial para os pequenos negócios.
Johnny César, seja bem-vindo. A palavra é sua. Saudações, Marcos, saudações a todos que acompanham o evento Expolog. E é um prazer estar aqui, queria agradecer ao convite, essa parceria, e dizer o quanto é importante, o quanto é relevante e cada vez mais olharmos para a logística aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, mas que a gente sabe que tem muitas dificuldades operacionais e logísticas, né? E, representando o Sebrae, como estou aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os pequenos negócios e como os pequenos negócios estão relacionados à cadeia logística, podem se preparar e se desenvolver para esses desafios que estão cada vez maiores, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre os números dos pequenos negócios aqui no Brasil, né? Então, os pequenos negócios, só para a gente entender, os pequenos negócios, eles são aquelas categorias enquadradas no Simples Nacional, onde entram aí o microempreendedor individual, categoria que surgiu há pouco tempo, mais ou menos 10 anos, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, são empresas, essas três juntas, que podem ter um limite máximo de faturamento de até 4,8 milhões por ano, que é a empresa de pequeno porte, que dentre as pequenas modalidades é a que pode faturar mais. Pois bem, para vocês terem uma ideia, 99% de todas as empresas do Brasil são micro e pequenas, estão enquadradas dentro do Simples Nacional. Então, a partir daí, a gente vê a relevância do pequeno negócio dentro do Brasil. Eles empregam 50% da massa salarial brasileira e produzem aí um PIB relacionado a quase 50% do PIB nacional, está vinculado também a pequenas empresas. E para vocês terem uma ideia, os pequenos negócios vinculados a transporte, eu fiz uma consulta, para vocês terem ideia, apenas a categoria de transporte rodoviário de cargas, excetuando produtos perigosos e mudanças, só essa categoria no Brasil, ela tem mais de 218 mil empresas registradas nessa categoria. Olha a relevância disso. Só aqui no Ceará a gente tem mais de 3.200. Então, são muitas empresas, tem sim uma representatividade muito forte. E o que a pequena empresa, queria destacar aqui uma qualidade que a pequena empresa tem em relação às grandes empresas. Não é uma qualidade, uma vantagem, né? Vocês podem se perguntar assim, mas que vantagem uma empresa pequena, uma empresa que não tem tanta robustez, que não tem tanta capilaridade, que não tem uma frota grande quantidade de funcionários, como é que essa empresa ela pode ter mais força, né? Pegando aqui nosso assunto de logística e transporte rodoviário, se a gente comparar aí uma carreta bitrem e um fusquinha, tá? A carreta bitrem é a grande empresa, o fusquinha é a microempresa e a pequena empresa. A carreta bitrem tem sua robustez, sua capacidade de carga, sua resistência, né? Agora, a carreta de trem não é tão versátil como o fusquinha. Dar ré numa carreta bitrem é bem mais complicado do que dar ré num fusquinha. Manobrá-la, estacioná-la, fazer mudanças de direção brusca, o fusquinha ele é mais versátil. Entra em lugares que a carreta não consegue, estaciona, manobra de formas mais ágeis e rápidas. Então, trazendo essa analogia para os pequenos negócios, o que a gente tem aí é que os pequenos negócios têm essa vantagem. Se numa grande empresa, uma decisão importante, estratégica, tem que ir para a diretoria, para passar pelo conselho, para ser aprovado em reunião de diretoria, etc., numa pequena empresa, você abre a porta do presidente, que geralmente é o dono, faz a consulta, ele decide e você consegue ter aí uma certa agilidade. Então, os pequenos negócios, eles, além de relevantes quantitativamente, eles têm características interessantes que valem a pena serem destacadas. E outra que eu destaco é a importância deles dentro do ecossistema da logística brasileira cearense. O que eu quero dizer com isso, né? Imagine que toda grande empresa é como se ela fosse um grande sol, tá? Uma grande estrela, ou um grande planeta. Ao redor dela orbitam, assim como o nosso Sol, no sistema solar, orbitam planetas ao redor. Uma grande empresa ela não funciona só. Ao redor dela orbitam muitas pequenas empresas. Então, pense em uma grande empresa, independente de ser do segmento de logística e transportes ou não, mas ela precisa de fornecedores, ela precisa de empresas de prestação de serviço, de manutenção, fardamento, etc. Todas elas, boa parte delas, pequena empresa orbitando uma grande. E aí é que eu começo a chamar a atenção das pequenas empresas do segmento de transporte,
Fiquem atentos onde vocês estão inseridos dentro do seu ecossistema. Quem são seus clientes? Quem são os seus potenciais grandes clientes? Um grande distribuidor, uma grande fábrica, uma empresa que você enxerga e pensa, eu posso prestar meu serviço a ela. Ah, legal, mas como é que eu faço para prestar esse serviço? Como é que eu consigo entrar? Eu sou uma empresa pequena, né? De repente sou irrelevante? Não, você não é irrelevante. Agora, você precisa estar organizado. E aí a gente começa um desafio que os pequenos negócios têm, que é o de organização. Então, se por um lado eles têm a facilidade da rapidez de decisão, está tudo centralizado geralmente no dono ou poucos sócios, às vezes a organização fica a desejar. E o que quer dizer isso? Essas grandes empresas, geralmente, elas têm cadastro de fornecedores, porque elas sabem que não podem ter 1, 2 ou 3 fornecedores apenas, elas precisam ter um banco de fornecedores para, na hora que elas precisarem, elas possam recorrer e não passar grandes perrengues ou grandes ausências, ou grandes apagões de fornecedor, né? E para você se cadastrar como fornecedor, você precisa estar organizado. O que é desorganizado? CNPJ em dia, certidões em dia, federal, estadual, municipal, FGTS, regulamentações em dia, se você é empresa de transporte, tem frota, como está a sua frota, se a sua frota está adequada e cumprindo com todas as regulamentações necessárias. Então, é importante, e não só estar organizado, como se manter organizado. Não adianta só, eu vou fazer tudo bonitinho para me inscrever, me cadastrar naquela grande empresa X. Na hora que você se cadastra, está tudo ok, mas se ela for recorrer a você vai precisar estar naquele momento em dias com a sua regulamentação. Então é importante que os pequenos negócios fiquem atentos a isso, tá? Como é que eu orbito, como é que eu faço parte do ecossistema de logística onde eu estou inserido, no meu município, no meu estado, dentro ou fora do Ceará, tá? E essa parte de organização que eu citei agora, ela traz um ponto positivo, tá, pessoal? Qual é o ponto positivo? Se você estiver organizado, com suas certidões em dia, com sua estrutura em dia, entendendo direitinho o funcionamento da sua empresa, isso facilita para você, inclusive, para acesso a crédito, que é um dos grandes desafios dos pequenos negócios, tá? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente quase 80% dos pequenos negócios que solicitaram crédito durante a pandemia não obtiveram. Então, o crédito é difícil de ser acessado, não está tão fácil, ok, verdade. Mas por que algumas conseguiram e outras não? A organização, tem um bom planejamento, tem fluxo de caixa organizado, tem a parte administrativa organizada. Então, a gente não pode esquecer o operacional, o atendimento aos clientes, mas a gente tem que ficar muito atento à parte administrativa. Como está a organização? Como é que está meu fluxo de caixa, minhas previsões? Então, ao você chegar numa instituição financeira, num banco, numa empresa simples de crédito, numa cooperativa de crédito, e você apresentar o seu pleito de crédito, você precisa dizer, olha, qual é a sua estimativa de recuperação desse crédito? Como é que está o seu faturamento? Eu queria ver a sua previsão de faturamento para os próximos 12 meses. Qual é a previsão? E a previsão de lucro? Então, é importante a gente ter isso, né? Então, isso é útil até para você planejar o seu futuro. Como é que você quer estar daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos? É preciso ter um plano. Então, eu quero expandir para atuar em outros estados. Ok, então eu tenho que fazer determinadas ações. Não preciso sair do estado, mas eu quero aumentar meu market share, eu quero ter mais clientes. Opa, legal. Então, atuações diferentes. Agora, se você não tem uma direção para ir, você realmente não vai conseguir desenvolver ações focadas naquilo que você quer obter, tá? Outro ponto interessante que a gente precisa estar atento, tá? E aí eu vou dar algumas dicas para pequenos negócios do segmento logístico. Nós precisamos ter indicadores, né? A gente comentou aqui de organização, a gente precisa ter indicador. E aí vamos para outro exemplo rodoviário, tá? Imagine que você contrata um caminhão para fazer um frete dos seus produtos, e você vai lá conversar com o caminhoneiro ou com a empresa dona do frete, e você repara que o caminhão ou os caminhões da frota, eles não têm painel. Eles só têm o volante, a marcha e os pedais. Então não tem painel. Você não sabe, não tem velocímetro, não tem odômetro, não tem o registro de combustível, não tem nada. E aí você olha para o caminhoneiro ou para o dono da empresa e pergunta, mas como é que você não tem painel na sua frota? Como é que você sabe que você não está acima da velocidade? Ou como é que você sabe que o motor não está superaquecendo? E aí a pessoa olha para você e diz, eu tenho feeling, eu sei. Você confia? Eu acho que eu estou a 80 por hora. Você acha? Mas eu acho que ainda tem combustível. Você acha? Pois
não faz sentido, né? Pois, por incrível que pareça, muitos pequenos negócios, hoje em dia, fazem a gestão dos seus indicadores dessa forma, no achismo. Ah, eu acho que esse mês deu lucro. Ah, eu acho que vai dar para pagar a folha de pessoal esse mês. Ah, eu acho que mês que vem vai dar para ter um faturamento maior. Então, precisamos de indicadores, né? Então, e esse é um desafio do pequeno negócio. Por quê? Porque o pequeno empresário, ele é muito focado no operacional, é aquilo que ele gosta de fazer, mas é preciso ficar atento também na parte de gestão. Gestão de finanças, gestão de logística, de recursos humanos e gestão de clientes. Então, muito importante nós termos nossos indicadores. Como é que está meu faturamento? Como é a previsão de faturamento? Tem sazonalidade? Quais são os meses que eu faturo mais? Isso que eu faturo menos, né? Vou precisar de empréstimo? Olha que interessante, se você tiver um fluxo de caixa, você vai conseguir identificar que, olha, daqui a 4 meses, segundo o meu fluxo de caixa, pode ser que me falte dinheiro para pagar meus fornecedores, por exemplo. Então, com 4 meses de antecedência, você enxergando isso, você pode fazer um plano. Olha, equipe comercial, a gente precisa fazer uma campanha para daqui a 4 meses a gente aumentar o nosso faturamento e aí sim a gente ter mais recursos. Ou então, você chegar num banco para fazer um empréstimo. Perceba que fazer um empréstimo solicitando para um banco para uma necessidade que vai acontecer daqui a 4 meses é muito mais tranquilo do que você chegar num banco pedindo empréstimo para depois de amanhã. Taxa de juros muito maior, muito mais alta e o que acaba minando o seu faturamento, o seu lucro, né? Lembre-se que as empresas, pessoal, principalmente os pequenos negócios, eles não quebram por prejuízo. Prejuízo é não ter dinheiro no final. Eles quebram por falta de liquidez. É assim, olha, fechei um negócio, vou receber o pagamento daqui a 30 dias, vou receber 100 mil reais daqui a 30 dias, mas eu tenho que pagar um fornecedor e meus funcionários, vai dar 50 mil, mas eu tenho que pagar daqui a 15 dias. Então, essa falta de equalização, de organização de liquidez, é que acaba complicando o pequeno negócio. E aí você acaba tendo que recorrer a bancos, a cheque especial, a empréstimos, e acaba que isso mina, isso corrói a sua lucratividade. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto, outra dica importante que a gente tem que estar atento, tá, pessoal? Alinhe e planeje a sua frota, otimize, né? Como é carros parados ou veículos parados, é dinheiro parado, né? Otimize seus estoques. Como é que você consegue otimizar isso? Então, se está parado, eu preciso ter uma frota própria, eu posso locar, como é que eu posso fazer isso? Então, mas se eu tiver uma frota menor e eu tiver uma demanda maior, como é que eu faço? Eu posso terceirizar, eu posso quarteirizar? Enfim, é importante fazer esses estudos para que vocês otimizem os seus recursos. Atenção aos custos, tá, pessoal? Custo é como unha, a gente corta toda semana, a gente tem que ficar muito atento a isso. Cada vez mais a gente tem que estar otimizando e fazendo resultados adequados com menos recursos, tá? Ouça seus clientes, e aqui é uma dica muito boa. Pessoal, todo cliente, ele dá pra gente consultoria gratuita. Quando ele diz assim, olha, não gostei disso, tal coisa não serviu, não foi satisfatória. Então, às vezes a gente se incomoda. Ah, cliente, né, muito exigente, cliente chato. O cliente está dando consultoria de graça. Tem empresas aí que pagam milhares de reais para vir um consultor e dizer o que o cliente diz de graça. Então, ouçamos nossos clientes, pessoal, para que a gente possa, sim, corrigir e retomar. O cliente bom é o que reclama, porque pelo menos ele diz por que a coisa não está boa. O cliente ruim é aquele que não diz nada e nunca mais volta. Esse é um cliente complicado. Então, que bom que tem os clientes que reclamam, são aqueles clientes que querem que a gente melhore, tá? Atenção com os fornecedores. E aí, assim como as grandes empresas que a gente comentou no começo da fala, é importante que elas, para nós nos cadastrarmos para sermos fornecedores delas, nós também temos os nossos. Quem é que dá manutenção na minha frota? Quem é que fornece meu fardamento? Quem é que fornece alimentação? Enfim, nós temos nossos fornecedores. É importante que a gente conheça quais são eles no mercado. Eu estou com o melhor fornecedor? Eu consigo um fornecedor para oferecer a mesma qualidade com mais prazo de pagamento? Opa, será que eu consigo negociar isso? Lembra a história da liquidez, né? Eu pago esse fornecedor sempre com 15 dias. E se eu encontrar um que ofereça a mesma coisa e me ofereça 20, 25 dias de prazo, 30 dias, estou ganhando fôlego financeiro, que é muito importante para o pequeno negócio, tá? E é importante a gente ter um leque de fornecedores. Pense assim, cara, se quem dá manutenção na sua frota, amanhã furar com você, aconteceu uma coisa, ele ganhou na Mega Sena, fechou a empresa dele, foi embora. Você já tem de pronto alguém para atender a sua frota? Ou para prestar o serviço para você?
É importante ter, assim como as grandes empresas têm, é importante que a gente conheça e mapeie também quais são os fornecedores que podem nos atender, tá? Busquem também treinar a equipe, que é muito importante também, com toda a parte técnica, regulamentação, atendimento ao cliente, a parte de manutenção, tudo que eles precisam saber. É importante que essa capacitação seja feita constantemente, para que a gente tenha uma equipe realmente afiada, motivada, uma equipe que entenda o que está fazendo, uma equipe que esteja realmente inserida e comprometida com os resultados, uma equipe que vista a camisa e acredite que se a empresa crescer, ele cresce junto. É esse o tipo de colaborador que a gente precisa ter. E, por fim, busquem auxílio externo, pessoal. O empresário, pequeno empresário, ele tem um desafio, entre outros, né? Quando você olha uma grande empresa, você vê um diretor financeiro, um diretor de operações, um diretor de marketing. Quando você olha um pequeno negócio, uma pequena empresa, geralmente todos esses diretores estão centralizados no proprietário ou em poucos sócios. Então, eles têm o desafio de entender de tudo, mas não dá para entender de tudo. Então, é importante que a gente busque informação, que a gente se rodeie de orientação e que a gente se rodeie de pessoas que têm informação complementar à nossa. Então, onde é que eu posso buscar informação? Onde é que eu posso me desenvolver mais? Busquem esse tipo de informação. Eventos como esse, por exemplo, da Expolog, são um canal fantástico de buscar informação, fazer network, conhecer tendências. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar. E se você está assistindo a gente agora, com certeza você está saindo na frente. Porque uma hora dessa você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas você está aqui assistindo a gente, me ouvindo os demais palestrantes, e isso está mostrando que você está querendo resultados diferentes. Porque, como Einstein dizia, não é possível a gente conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É com essa frase, com essa fala do Einstein que eu me despeço para vocês, agradeço novamente a oportunidade e abro para comentários e perguntas. Obrigado, pessoal, e uma boa Expolog a todos. Obrigado, Johnny César. Ótima a sua apresentação, especialmente porque ela é voltada para o pequeno empresário, aquele que acredita que, por ser pequeno, ele não tem relevância. Como você colocou aí pelos seus números, 50% do PIB brasileiro é justamente representado pelo pequeno empreendedor. E com base justamente nisso, eu acho que a gente poderia colocar como um dos questionamentos que eu gostaria de fazer. Ou seja, tudo que você apresentou, a gente pode resumir dizendo aquele mantra, né, de que tamanho não significa que o profissionalismo possa ser dispensado, ao contrário, né? Ou seja, podemos dizer com tranquilidade, independente do tamanho, o que prevalece é o profissionalismo, não é isso? Correto, Marcos, é isso mesmo, o tamanho não faz documento, né? O que importa é o pequeno empresário, independente do seu porte pequeno ou grande, como ele se profissionaliza e como ele se enxerga, tá? A gente, eventualmente, acaba encontrando muito empresário que teme o crescimento, que teme a profissionalização, tá? Então, assim, não preciso desenvolver, assim já tá bom, né? Já tá bom assim, não preciso mais. Mas tem muito empresário que, mesmo pequenininho, tem um pensamento de grande empresário, buscando capacitação, sendo um eterno inconformado, tá? Tentando o tempo todo compreender seus custos, conhecer fornecedores, buscar novos clientes e entender o ecossistema que a gente tinha comentado, né? Então, o pequeno negócio, ele é muito representativo dentro da cadeia da logística, que é o tema que a gente está falando, né? Então, vejam quantos pequenos negócios eles estão inseridos na cadeia logística. Desde uma borracharia que troca pneu, a uma autopeça, uma oficina de funilaria, alguém que fornece fardamento, uma empresa que loca mão de obra como motoristas, da manutenção, locadoras de veículos, né? Então revenda de veículos também. Então, permeados de pequenos negócios. E quais os que vão perdurar, Marcos? Infelizmente, o mercado é muito cruel. A gente viu nessa pandemia milhares de empresas fechando, milhares. E por que algumas fecharam e outras não? A gente pode pensar, porque tinha um fôlego financeiro? Pode ser, verdade, ok. Mas muitos pequenos negócios, se a gente olhar por essa ótica, não era para ter ficado nenhum pequeno negócio aberto, mas muitos pequenos negócios continuaram abertos. Eles não têm muito fôlego financeiro, mas o que eles têm? Planejamento, controle e uma vontade de fazer diferente. Eu achei esse desafio aí que, se for compreendido, vai fazer com que a gente dê um salto de qualidade na nossa cadeia logística.
E é inegável que a gente considere que as ferramentas, principalmente eletrônicas, ou seja, internet, as redes sociais, elas facilitaram o acesso à informação, especialmente, seja para a divulgação desses serviços dos pequenos empresários, né? Principalmente no que diz respeito à parte logística, como também o acesso à compra de insumos, como você colocou aí, a aquisição de peças, de fardamento, de alimentação. Ou seja, hoje o pequeno empresário tem à sua disposição grandes recursos, né, disponíveis aí nas redes sociais, na internet, que permitem ele, às vezes, né, não vamos colocar que seja tão fácil assim, mas trabalhar quase que em pé de igualdade com essa questão do custo com as grandes empresas, né? Perfeito, Marcos. Quando a gente olha para essa parte de tecnologia, nossa, é muito empolgante enxergar o que está acontecendo dentro da cadeia da logística brasileira e mundial. Então, a gente vê startups olhando para o segmento de logística e de transportes, tentando desenvolver coisas novas. Nós temos grandes cases de sucesso brasileiros, como, por exemplo, citar o nome de uma empresa chamada CargoX, que ela criou como se fosse um Uber de frete. Então, aquela história de fazer um frete e voltar batendo, né? Eu só posso voltar se eu tiver um frete de volta. E ela fez isso para otimizar online e dizer, Johnny está saindo com a carreta de Fortaleza para Salvador, e aí, em Salvador, já tem alguém precisando de frete para Fortaleza, em vez de eu ter que sair procurando fisicamente, já tem aí uma inteligência artificial fazendo uma varredura, buscando todos os cadastros de quem está procurando frete. Então, isso otimiza a cadeia, né? Nós temos aí a internet das coisas, que é uma coisa que no futuro já próximo, com veículos automáticos, sem que dispensam motorista, ou então com a internet das coisas, onde, por exemplo, um motor vai sinalizar já para a oficina qual é a peça que precisa ser trocada, e mídias sociais fortíssimas, né? A comunicação acontecendo em tempo real, a melhoria cada vez mais pujante das comunicações por aplicativos de mensagem, própria telefonia. Isso faz com que realmente a gente precisa estar conectado, a gente precisa entender quais são as novas tendências de mercado, principalmente na tecnologia, porque não é mais um diferencial, é uma coisa essencial para a gente manter a sobrevivência do pequeno negócio. Você falou a respeito justamente do pequeno empreendedor estar buscando apoio em entidades justamente externas, né? O apoio exterior. Nesse caso, mesmo para a área de transporte, que é uma atividade aparentemente muito específica, eu acredito que o Sebrae tenha condições de estar dando esse suporte para esse pequeno empresário, não é isso? Com certeza, Marcos. A gente atende todo tipo de empresa de pequeno porte, de micro e pequena empresa, inclusive do segmento de transportes, tá? Então, o nosso telefone de contato 0800, para quem quiser tirar uma dúvida, é 0800 570 0800. Esse é o telefone que você pode entrar em contato, para o Brasil todo, tá? Onde você estiver no Brasil, com esse número você fala com o Sebrae. Dentro do Sistema S, a gente tem o SEST Senat, que é especialista em transportes, independente do porte, tá? Então, o SEST Senat é especialista também nessa cadeia de transportes. E demais informações onde a gente possa buscar, tá, pessoal? A gente tem que entender que a informação ela está cada vez mais acessível, mas cabe a nós buscarmos esse apoio, buscar essa orientação. Como é que eu faço o melhor dimensionamento de frota? Como é o critério que eu faço para entender meus custos? Como é que eu planejo meu preço de venda? Tudo isso pode ser buscado, entendido, para que a gente possa assim, se profissionalizar. Isso não é inacessível, tá? Isso não é não é coisa de grande empresa. Isso é coisa de todo mundo que tem algum negócio e precisa fazer esses planejamentos. Isso pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso empresarial. Marcos, apenas um comentário adicional, aproveitando o ponto que o Johnny levantou. A meu sentir, no âmbito ali do transporte rodoviário de cargas, boa parte vamos dizer assim, dos requerimentos que os transportadores fazem a NTT, e aí eu noto isso. O problema, na verdade, está talvez um dos problemas seria a falta de educação financeira, que isso não é só relacionado aos transportadores, né? Mas, assim, eu noto, por exemplo, as demandas que nós recebemos na agência de se ter uma regulamentação de vale pedágio,
de se determinar que o transportador tenha que receber o pagamento de determinado local, de instituir uma política de pisos, de valores mínimos, para ele saber o custo, basicamente seria isso, o serviço que ele está prestando, basicamente está ligada, do meu ponto de vista, a uma falta de educação financeira, uma falta de sabedoria, de conhecimento de gerir o seu próprio negócio, porque o autônomo, o transportador autônomo, ele vira uma pequena, mal assim, falando bem, de forma bem simples, uma pequena empresa, na verdade, né? Então, esse ponto que o Johnny tocou é assim, muito relevante também para a agência eu acredito que seria de boa valia para todos buscar o auxílio necessário. Ok, André. Ok, Johnny César, muitíssimo obrigado pela sua palestra. Em nome da Expolog, aqui eu gosto de deixar consignado o nosso agradecimento. Eu tenho certeza que foi extremamente esclarecedor. E vamos dar continuidade ao nosso painel, agora passando a palavra ao Taiguara Elou, né, que é membro, presidente do Conselho Superior de Administração do CETCESP e também diretor da empresa Braspress. Ele estará agora com a nossa palestra, que tem como tema multimodalidade e logística. Taiguara, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá, pessoal, como vai? Uma alegria participar aqui desse painel da Expolog. Quero iniciar aqui cumprimentando o presidente, colega Clóvis, o presidente do Setcars, meu grande amigo Clóvis. Parabéns pela iniciativa. Novos tempos, né, presidente? Fazendo esses bate-papos aqui de forma virtual, mas sempre trazendo conteúdo muito importante para o nosso setor, para os empresários, para a sociedade brasileira como um todo. Parabéns. Eu sei que é um desafio, mas está aí a Expolog fazendo o seu papel e cumprindo com aquilo que ela se comprometeu no passado com o nosso setor. Parabéns pela essa iniciativa. Cumprimentar meus amigos de painel aqui, nesse bate-papo, um bate-papo muito interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do TRC e a integração multimodal entre todos os modais. É fato que no Brasil nós temos uma infraestrutura muito deficitária. Nós temos também aqui um dizer antigo de que o Brasil fez a opção pela rodovia, e a boa notícia é que não foi só o Brasil, o planeta Terra e o ser humano fez a opção sobre o transporte sobre rodas. Quando você pega a concentração do escoamento de produção ou de produtos para o consumo no mundo inteiro, você vê um grande índice sobre as rodovias, isso é natural. Nós costumamos viajar aqui pelo CETCESP e também lá pela empresa, pelo menos de 2 a 3 vezes por ano, com exceção desse ano, que foi um ano excepcional, um ano com um impacto brutal da pandemia do Covid-19. Então, esse foi o único ano que a gente não fez missões internacionais, mas todo ano a gente viaja para o exterior buscando tendências, buscando conhecer um pouco como funciona o transporte rodoviário de cargas no planeta inteiro, para poder trazer isso tudo para o Brasil, tropicalizar e melhorar a situação do transporte de cargas. A gente tem uma piada entre nós, transportadores, muitos de vocês conhecem essa piada sobre rodovias. A gente diz o seguinte: no Brasil nós temos 2 tipos de rodovias. As rodovias intransitáveis, pela má condição do pavimento, e as rodovias inviáveis, pelos altos custos de pedágio. Isso não quer dizer também que nós não apoiamos a privatização de infraestrutura. O caminho de melhorar a infraestrutura é através de privatização, mas a gente discute muito e debate com todas as esferas do governo uma privatização e uma cobrança de pedágio mais equilibrada, que, óbvio, dê segurança jurídica ao operador da rodovia, traga para ele o resultado suficiente sobre tudo aquilo que ele investiu nessa infraestrutura e tudo aquilo que ele tem de custos sobre a manutenção e a operação dessas rodovias, mas que traga um valor de tarifas equilibradas para que o transporte rodoviário de carga seja um transporte mais eficiente e consiga, então, melhorar o escoamento da produção como um todo. O transporte de carga ele passa por uma transformação profunda. Para mim, o transporte de carga e a logística
é um dos setores do futuro. Vou dar alguns exemplos de setores do futuro, incluindo o transporte de carga e a logística. O primeiro é o setor da saúde. Como todos puderam acompanhar, o tamanho da importância de termos um setor da saúde fortalecido. Isso traz uma segurança em todos os sentidos, inclusive empresarial e de economia, para o planeta inteiro, inclusive para o Brasil. Um outro setor muito importante é esse setor que está viabilizando essa conversa toda, que é o setor de tecnologia e inovações e telecomunicações, um setor extremamente vital. E o setor que, para mim, é um grande destaque é o setor de transporte e logística. Para mim, o transporte e a logística é um dos setores do futuro. A última grande curva tecnológica do planeta foi feita por esses carinhas aqui, os smartphones, que efetivamente mudaram as nossas vidas, mudaram o conceito de como as pessoas se interagem entre elas, o conceito de como as empresas se interagem com as pessoas e vice-versa, como as pessoas consomem produtos e serviços e como elas conseguem se comunicar melhor. E, na minha opinião, a grande próxima curva tecnológica ela está no setor de mobilidade de cargas e passageiros. Então, eu vejo um futuro muito brilhante para o nosso setor. Não adianta, pessoal, nós, às vezes, criticarmos a forma em que o embarcador contrata o serviço de transportes. A gente precisa, na verdade, mudar esse conceito. O empresário do nosso setor ele não tem que ser empresário mais de caminhão, ele tem que ser empresário de soluções em transportes e logísticas. Então, ele tem que entender a necessidade do embarcador para poder enquadrar melhor a sua operação com multimodalidade, e muitas vezes a multimodalidade ela é fundamental para que você consiga prestar um serviço mais eficiente e no custo que o seu embarcador, o seu cliente procura. Então, multimodalidade é muito importante e é óbvio que a infraestrutura precisa acompanhar tudo isso. A gente precisa urgentemente fazer um planejamento logístico nacional mais eficiente, com metas a médio, a curto, médio e longo prazo para o Brasil. Fazer um planejamento logístico é necessário primeiro, óbvio, conhecer tudo o que acontece no exterior, mas é necessário primeiro entender o nosso tipo de produção e o nosso tipo de consumo, para que a gente possa adequar a logística para essas características específicas. A gente vai para o exterior buscar as tendências e as melhores aplicações. Cada um dos modais ele tem uma função dependendo da produção ou do tipo de produto, ou da característica da operação. O que isso significa? O caminhão, no mundo inteiro, e no Brasil também deveria ser utilizado para fazer a primeira milha, a última milha e as viagens a média distância com produtos de valor agregado médio a alto. É isso que remunera uma operação rodoviária de forma muito mais eficiente. E todos os equipamentos de todos os modais, o caminhão, o trem, o navio e o avião, são equipamentos que precisam ser utilizados. Qualquer um desses equipamentos parados, em qualquer que for o ponto, é prejuízo na certa. Então, a gente tem que criar infraestrutura para que esses equipamentos possam realmente estar sendo operados numa frequência maior. Como funcionaria? Por exemplo, a gente tem um setor que nós temos que apoiar no Brasil, que é o agronegócio. O agronegócio do Brasil é um dos grandes setores que mantém o crescimento e também a pujança da economia brasileira. O agronegócio ele produz um produto, uma matéria-prima, na grande maioria das vezes, de valor agregado bastante baixa. Então, ele tem uma capacidade limitada de remunerar uma operação logística. Ele precisa do quê? De muita eficiência. Como funcionaria um sonho de um bom escoamento para o agronegócio? O caminhão coleta na fazenda, traz para um terminal multimodal, descarrega num silo, né? um terminal multimodal que eu chamo dos conectores entre os modais. Ele traz para esse silo, descarrega nesse silo e bate e volta. Na fazenda vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Fica fazendo esse percurso. Esses grãos ficam todos armazenados ou outros tipos de matéria-prima ficam armazenados nesse terminal multimodal. A ferrovia chega, o trem chega, carrega esses grãos direto dos silos ou de outros equipamentos de armazenagem de matérias-primas brutas e vai embora para o porto. Chega no porto, descarrega no silo,
esse produto fica lá no silo, aguardando a chegada do navio, e o trem bate e volta, bate e volta, bate e volta. O navio, quando chega, o silo, então, descarrega nesse navio. Isso dá para ser feito com container, isso dá para fazer com carga granel, isso dá para fazer com produtos líquidos, isso dá para fazer uma variedade incrível de produtos. Então, o caminhão ele cumpre essa sua função. O caminhão é óbvio que ele também tem a função fundamental de interligar todos os outros modais, tá? Então, ele interliga a rodovia na ferrovia, a rodovia no aeroporto, no porto, muitas vezes. Muitas vezes, o local onde você vai ter o conector do trem próximo do porto, ele não é necessariamente no porto. Então, você vai ter que ter o deslocamento do conector terminal multimodal logístico daquele local até o porto de caminhão. Então, o caminhão tem essa função de interligar os outros modais como um todo. O caminhão ele é fundamental também para o consumo, né? O trem ele jamais vai parar no supermercado, o navio não vai atracar na farmácia e o avião não vai pousar no shopping center. Então, o caminhão tem essa função de fazer essa distribuição capilar entre pontos urbanos. E é uma função que vai acontecer durante muito tempo. A gente tem acompanhado vários projetos a níveis nacionais, mas a gente não consegue enxergar ainda, de forma mais eficiente, uma visão integrada de tudo isso. Tem tido grandes conquistas no meio de infraestrutura, na privatização de muita infraestrutura, mesmo em estados com infraestrutura rodoviária mais privilegiada, como nos estados aqui do Sul e do Sudeste, a gente vê que falta bastante o que fazer. Esse é um outro debate global muito importante e a gente não vai nunca conseguir superá-lo. Por quê? Porque a produção e o consumo ele cresce numa taxa muito mais rápida do que a humanidade tem capacidade de prover o crescimento de infraestrutura. É estranho, mas é assim que funciona. Porque a infraestrutura são projetos pesados, projetos mais a médio prazo ou a longo prazo. E o consumo ele tem variáveis de crescimento ou de sazonalidade muito mais rápida. Um grande exemplo para ilustrar essa sazonalidade por exemplo, agora a corrida em 2021 para a vacina. 2021 vai ser o ano da corrida da vacina, em vários aspectos, né? Das pessoas querendo serem imunizadas, tomarem efetivamente a vacina, mas para que isso aconteça, a gente tem por trás dessa dinâmica um processo de produção e logístico super pesado, né? Precisa chegar um insumo lá nas fábricas de vacinas, precisam chegar todos os equipamentos depois para que esses produtos sejam embalados, envasados, precisa depois fazer uma distribuição capilar para o planeta inteiro, muito grande. Então, haverá produção muito grande desses produtos e haverá uma necessidade de logística e transportes fora da curva, onde o nosso setor, por exemplo, e os outros setores também, não se preparam para picos tão exponenciais e tão rápidos assim. Portanto, a infraestrutura não consegue acompanhar isso de imediato. Eu estive algumas vezes com os nossos colegas da American Trucking Association, que é a ANTC, a Associação Nacional dos Transportadores lá dos Estados Unidos, e uma das grandes críticas deles é que falta infraestrutura nos Estados Unidos. Você fala, Taiguara, nos Estados Unidos, com aquelas rodovias maravilhosas, né? E tem pedágio, são poucos, são bem menos pedágios nos Estados Unidos, os valores são bem mais baixos, mas eles reclamam do pedágio, eles reclamam da falta de infraestrutura. Por quê? Por causa do tamanho e da pujança da economia americana. É tão grande o volume de produção e consumo que a infraestrutura não consegue acompanhar. Então, a gente precisa realmente ter um planejamento que ele contemple todas as situações, né? Entendendo a produção, entendendo o consumo, entendendo o tipo de produto e como é que funciona essas operações, e adequar o modal mais eficiente possível para poder atender essas necessidades. Enquanto a gente não fizer isso, pessoal, infelizmente esse debate no nosso setor do transporte rodoviário de cargas, de que o frete está baixo, né? O transportador sempre reclamando que o frete está baixo e o embarcador sempre reclamando que o frete está alto, isso nunca vai acabar, porque, na verdade, os modais não estão cumprindo com
as suas funções específicas de cada um deles. A gente precisa fazer um debate ao redor disso, não é só reclamar. Eu acho que é missão nossa, como empresários, de ajudar o governo a entender essas questões todas. É missão nossa, como lideranças também de entidades, a unificar o pensamento dos nossos empresários, buscar esse entendimento melhor entre todos nós. É óbvio que fazemos esse trabalho já no dia a dia, mas é importante que o empresário venha para dentro das suas entidades, procurem as suas entidades, os seus sindicatos locais, as suas federações, para que a gente possa, então, formular propostas mais eficientes para que a Confederação Nacional de Transportes, por exemplo, ou a própria NTC e Logística, possam ter conteúdo técnico suficiente para poder levar essas demandas aos governos. E quando eu digo aos governos, a gente tem que trabalhar lado a lado, né? E tem que deixar um pouco de lado essa questão partidária, né? E essa polarização toda. Nós temos que trabalhar ao lado daquele que foi eleito. Se aquele governante foi eleito, é porque o povo quis. E é dessa forma que a gente precisa cumprir o nosso papel, né? A gente precisa estar ao lado dele para poder ajudá-lo a melhorar o nosso dia a dia. Então, é uma mensagem muito importante que eu gostaria de trazer aqui para todos os amigos e espero ter sido claro nessa explicação que eu acabo de trazer para vocês. Ok, Taiguara, muitíssimo obrigado pelas suas explicações. A partir justamente de tudo que você nos passou aqui na sua palestra, eu tenho aqui um questionamento, né? Você, dentro de tudo que você expôs, e especialmente em relação à questão da importância da multimodalidade, por que ainda não existe um planejamento efetivo, liderado pelo governo, certo? Para que essa multimodalidade realmente aconteça e torne a logística de cargas mais eficiente? Olha, essa pergunta de por que não existe um planejamento efetivo é uma ótima pergunta, viu? A gente vê, óbvio, esse governo agora atual, na pessoa do nosso ministro Tarcísio, fazendo um trabalho brilhante nessa questão de infraestrutura. Eu tenho acompanhado as apresentações do Ministério em relação a tudo isso. Eu vejo que está realmente nascendo uma forma de criar esse planejamento muito mais eficiente, mas a gente precisa mais do que isso. Nós precisamos efetivamente sentar e fazer tudo aquilo que eu falei na minha explicação, entender melhor e por região como é que funciona a questão da produção. Eu comentei sobre o agronegócio, mas existem milhares de outros setores que precisam ser olhados com mais carinho, né? Setores como, por exemplo, na indústria, você tem a indústria de transformação automobilística, você tem a indústria têxtil, você tem a indústria que produz o alimento, o setor de produção efetiva de alimentos, você tem os setores que produzem equipamentos tecnológicos, que são muito fortes em algumas regiões do Brasil, você tem os setores de produção de móveis, calçadistas, enfim, tem uma série de setores que muitas vezes estão regionalizados, a gente sabe disso, a gente pode entender a característica dessas produções, de como chegam esses produtos até esses locais de transformação, como esses produtos saem de lá acabados, como chegam até o consumidor final. E tem aí também um estudo muito importante a ser feito, que é a questão do surgimento das novas tecnologias, né? O e-commerce tem crescido muito no Brasil, e ele traz uma característica de distribuição e de logística muito mais diferenciada do que era no passado. Então, o porquê que falta exatamente é difícil dizer, mas a gente acompanha um crescimento e a vontade política do governo em querer fazer isso, do governo federal, e a gente acompanha também nos governos estaduais. Aqui no estado de São Paulo eu tenho uma proximidade muito grande com o governo do estado e a Secretaria de Transportes e Logística, no qual eu sou conselheiro do Conselho Gestor da Secretaria. Os projetos de infraestrutura estão crescendo muito, a interligação e os conectores estão sendo muito debatidos. Aliás, há um grande debate em conseguir fontes de financiamento muito grande para esses conectores multimodais, que devem também e podem ser operados pela iniciativa privada. Então, eu acho que a gente começa num caminho bom. O que a gente não pode deixar acontecer a cada 4 anos, isso se modificar.
Então, acho que é compromisso nosso, como empresários e lideranças do setor, manter esse planejamento e conseguir entregar algo mais eficiente para o Brasil. Perfeito, Taiguara. Você comentou que nas suas viagens, você já viu lá fora, e a gente tem ouvido cada vez mais, falar sobre as entregas autônomas realizadas por drones, veículos autônomos, estrada autossustentável, a tecnologia chegando às estradas e ao transporte de carga e logística. Como é que você avalia essas tendências aqui para o Brasil? E o que você acha, o que é realmente plausível, seja realmente possível ser implementado aqui no nosso país? Olha, como eu já comentei, o transporte de cargas e a logística é um dos setores do futuro, e tem aí grandes oportunidades. Ele traz, inclusive, grandes oportunidades no Brasil para a infraestrutura, né? Dizer que a nossa infraestrutura ela é ruim, isso traz oportunidade também, né? De criação e construção de infraestrutura. Isso desenvolve economia. Mas, especificamente sobre o transporte do futuro, eu vejo um futuro muito brilhante para o nosso setor. É óbvio que as tecnologias novas estão chegando, o transporte por veículos autônomos, isso é uma realidade mais a médio e longo prazo, mas é uma realidade que está chegando aí. Eu estive pessoalmente nos laboratórios de universidades consagradas, como Stanford, os laboratórios de desenvolvimento de veículos autônomos, e conheci as tecnologias de autônomos. Eu tive na fábrica da Otto. A Otto foi aquela empresa que fez aquele caminhão da Budweiser 100% autônomo. Eu tive lá pessoalmente conversando com o fundador. Foi uma conversa sensacional, parecia que eu estava conversando com o Santos Dumont do futuro. O caminhão autônomo e o veículo autônomo, hoje, ele é muito mais inteligente do que o motorista ser humano. Ele tem tecnologia e cruzamento de dados, o que o torna mais eficiente do que nós, seres humanos. Com a mobilidade de veículos autônomos, por exemplo, a gente vai ter a necessidade de infraestrutura inteligente, ou seja, rodovias inteligentes que se comunicam da rodovia com o veículo, do veículo com a rodovia. Isso não é futurologia, isso é ciência e realidade, isso já está acontecendo nos principais países do planeta Terra. Um dos entraves para que isso comece a se acelerar com mais velocidade é uma rede de comunicação de dados mais eficiente, e a rede 5G vem aí para cumprir essa demanda. Com a 5G, os veículos vão poder conversar de forma mais eficiente, mais rápida com as rodovias, e entre eles, os veículos autônomos têm uma capacidade de circulação muito mais próxima uma do outro, garantindo segurança para aqueles que estão dentro desses veículos. A gente já vê grandes tecnologias, por exemplo, de comboios, automação de comboios, lá fora chamada por autoplatooning. Isso já acontece, né? 4 caminhões, todos tripulados por um motorista, obviamente. E eu não vejo o veículo caminhão autônomo sem o motorista. Para mim, o motorista ele vai ser como um comandante de uma aeronave, ele vai continuar dentro do veículo autônomo, fazendo outras tarefas. Então, no caso do comboio, por exemplo, 4 caminhões, um atrás do outro, cada um com seus motoristas, na hora que eles se posicionam, eles pareiam o sistema, sincronizam o sistema como um todo, e o motorista da frente vai conduzindo o comboio, e os de trás só vão acompanhando esse comboio. E cada um dos caminhões, eu já vi essa tecnologia funcionando, cada um dos caminhões tem ali dentro equipamentos com inteligência artificial que calcula, por exemplo, as questões de peso-potência e peso-frenagem de cada um deles, né? Então, ele sabe o quanto que ele precisa frear, se o motorista lá da frente frear, o quanto que o primeiro vai frear, o quanto que o segundo vai frear, o quanto que o terceiro e o quarto vão frear, ou vice-versa, né? Quando o motorista da frente acelerar, ele sabe o quanto que cada um, com a variável de peso, ele vai precisar acelerar para poder acompanhar de forma eficiente esse platônio. Existem os sistemas de câmeras inteligentes que são maravilhosos, estão funcionando super bem, que já detectam situações e são muito mais rápidos do que o olho humano, por exemplo, e conseguem interagir isso com os veículos. Isso já acontece hoje, essa tecnologia já está disponível de forma embarcada em muitos caminhões que já estão no Brasil. Os caminhões novos que estão chegando já são caminhões muito novos. Então, vai acontecer assim no futuro. O sistema ele vai ser tão integrado, a gente vai ter tanta informação
de equipamentos como relógios inteligentes, sensores nas nossas camas, nas nossas casas, nas nossas empresas. A gente vai acordar de manhã, o sistema vai saber que você está acordando, que você já levantou da cama, vai saber que você está escovando os dentes, vai saber então que você está tomando café da manhã e lendo o jornal, né? E está próximo para sair. E como ele já tem toda a sua agenda integrada também, ele sabe que você vai sair daí do ponto A e vai até o ponto B e vai levar nesse percurso 40 minutos, por exemplo. E sabe também que você não teve uma noite muito boa, você está meio cansado, então na hora que você abre a porta da sua casa vai ter um veículo autônomo parado ali na frente, com uma cama para que você possa descansar nesse percurso. E vai ser assim com o transporte de cargas também. A gente vai ter muito mais automação entre coleta e entrega, a gente vai ter muito mais dados dos nossos clientes para poder ser mais eficiente e prestar um serviço melhor para ele, a gente vai poder se integrar na produção como um todo e acompanhar a produção desse veículo lá dentro da linha de montagem, mais ou menos como já acontece hoje com Just-in-Time Milk Run, só que a gente vai conseguir automatizar tudo isso, né? A gente vai conseguir ter uma previsibilidade muito maior. Então, pessoal, se preparem, porque estamos realmente no setor do futuro. Bem, então vamos dar continuidade ao nosso painel. E agora eu gostaria de convidar para apresentar sua palestra o Arlan Rodrigues, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado da Paraíba e também vice-presidente da FETranslog Nordeste, cujo tema será a importância do transporte de cargas durante a pandemia do Covid-19. Presidente Arlan, seja bem-vindo. A palavra é sua. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da Expolog de participar desse painel. Na pessoa do presidente da nossa FETranslog, do presidente Clóvis Nogueira, eu quero agradecer a todos os que compõem a organização do evento, cumprimentar os companheiros que, junto conosco, formam esse painel, e dizer que, nesse momento, queremos falar um pouco do que aconteceu, do que está para acontecer e do que está acontecendo agora com o nosso setor de transporte rodoviário de cargas e, de uma maneira geral, com o setor de logística em todo o Brasil. Nesse ano atípico, nesse ano em que todos os setores tiveram que, de alguma forma, se adequar, se adaptar, viver um novo momento, refazer seus planos, seus projetos, seus investimentos, o setor de transporte, obviamente, não foi diferente. E some-se a isso o fato de que nós estamos falando de um setor que não parou em nenhum momento durante a pandemia. Até porque se trata de serviço essencial, como foi decretado pelo governo federal e por todos os governos estaduais. Então, nosso setor cumpriu com o seu papel de serviço essencial, papel preponderante no abastecimento das cadeias logísticas, principalmente da remédios, alimentos, bebidas, garantindo chegar na mesa, nas lojas que permaneciam abertas, aquilo que é essencial para a vida de todos os brasileiros. Então, a primeira avaliação é muito positiva no sentido de que nós cumprimos efetivamente com esse papel de abastecimento que é inerente à nossa atividade. Obviamente que, mais destacadamente, alguns setores, eles tiveram, inclusive, um aquecimento, né, de demandas. A exemplo do setor do e-commerce, as empresas que trabalham com e-commerce tiveram que, em plena pandemia, contratar pessoal, tiveram que adquirir veículos, tiveram um incremento na sua movimentação. A exemplo das empresas que trabalham com alimentos,
bebidas, material de construção, farmácia, material hospitalar, medicamentos. Então, todos esses segmentos tiveram efetivamente a participação efetiva do setor de transporte no seu abastecimento. Durante o período de março a julho, a nossa Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, a nossa NTC, realizou quinzenalmente pesquisas exatamente mensurando de forma segmentada qual era o impacto de movimentação dos diversos setores da nossa economia em relação, obviamente, à movimentação de cargas. O resultado desses acompanhamentos foram muito úteis às empresas. A NTC realizou lives também quinzenais para exatamente analisar esses resultados e, como resultado, a gente tem exatamente o cenário do que ocorreu com a economia do Brasil como um todo, porque o nosso setor ele é responsável por ainda 68% de tudo que se movimenta no Brasil. Portanto, somos o termômetro de como vai a economia. E, no final, essas pesquisas, embora no primeiro momento oscilasse para menos e no pico da pandemia oscilasse para mais na queda, né? Na média, o setor identificou uma retração no mercado de transporte em torno de 28% a 30%. Essa foi a média geral durante esses 6 ou 7 meses de pandemia, né? Obviamente, com alguns setores, como eu falei anteriormente, diferentemente dessa média de 30%, com alguns setores aquecidos, porque o comércio, ao permanecer fechado, baixava essa demanda, baixava esse índice para esse patamar de 28%. O fato é que, no geral, a queda foi de 30%. É claro que isso impactou bastante nos negócios. Em contrapartida, acho que houve um equívoco por parte, por exemplo, das montadoras de veículos, que pararam as produções, deram férias coletivas, e isso levou a um desabastecimento no mercado. Consequentemente, criou uma bolha de consumo, porque as empresas que precisavam incrementar a sua frota tiveram que fazer pedidos no momento que a frota ela não estava disponível para a compra, e isso obviamente criou uma bolha de consumo, né? E com o mercado de fornecedor totalmente despreparado para atender essas demandas. Outro fator que nós pudemos sentir de forma muito evidente como consequência desse momento atípico é também o aumento nos insumos, né? Porque com as pessoas em casa, as pessoas passaram, como eu falei anteriormente, a consumir mais alimentos, comprar mais pela web, e isso gerou também um desabastecimento nos insumos. Os insumos que eu falo, peças, pneus, que também erraram na conta. Muitas fábricas deram férias coletivas e reduziram as suas produções, e com as produções reduzidas, obviamente o setor encontrou e encontra ainda dificuldade nas suas coisas mais básicas, né? Como pneus, peças e principalmente na aquisição de veículos. Isso veio no momento
Isso foi agravado porque o setor já vinha há algum tempo em face da crise no mercado, o setor já vinha sem comprar, ou seja, a frota já estava naturalmente envelhecendo, né? E encontra-se agora desabastecida. Então você tem um cenário de desabastecimento com a necessidade de renovação de frota. Então, é isso que nos coloca em alerta para cada um fazer o seu dever de casa, né? No sentido de planejar o ano de 2021. A gente espera que haja uma estabilização nesse fornecimento, né? A gente espera que a vacina finalmente chegue e coloque um ponto definitivo nesses lockdowns. Agora mesmo a gente está na eminência em alguns estados de voltar a ter lockdown. Isso o governo federal não vai ter capacidade de manter. O governo federal não pode ser provedor de uma crise como essa durante muito tempo. A gente tem consciência disso. O consumo que se gerou durante a pandemia é muito fruto do auxílio do governo federal, dos programas que o governo federal implantou tanto para a população como para as empresas. E a gente sabe, obviamente, que se vier uma segunda onda, o governo federal não terá capacidade, obviamente, de manter todos esses programas na sua plenitude, sob pena do país entrar num colapso econômico. Isso seria muito pior do que a própria pandemia. Então, o que a gente espera é que a partir do ano que vem a gente já tenha um mercado normalizado, um mercado que possa atender essa carência atual de fornecimento de veículos. Aí me faz também abrir um parêntese, que essa carência, principalmente de veículos, elevou os preços dos veículos a um patamar também, na minha opinião, impraticável, né? Durante a pandemia, os veículos, as montadoras, eles sofreram reajuste para o consumidor, para as empresas, de mais de 20%. E, obviamente, as tarifas não suportam tamanho aumento. Pneus igualmente, peças igualmente, enfim. Os principais componentes da nossa planilha de custo foram oneradas em plena pandemia, em face dessa falta de abastecimento por parte dos fornecedores. E essa é uma equação que nós, transportadores, teremos que conviver com ela no próximo ano, né? É evidente que a gente espera a normalidade, a gente não espera que os preços recuem. O que já subiu vai permanecer ou ainda vai aumentar um pouco, né? E a gente tem esperança de que pelo menos estabilize. Acho que as nossas entidades representativas, tanto a NTC, como a CNT, como a nossa FETRANSLOG, capitaneada pelo presidente Clóvis, os sindicatos, tiveram também um papel muitíssimo importante, seja no âmbito local, ao negociar com os governos estaduais, seja no âmbito federal, através da CNT, negociando com o governo federal, fazendo entender a essas autoridades a importância que tem o nosso setor. E
nesse momento se percebeu claramente que nós temos uma representação bastante atuante, bastante firme e vigilante, e que nos ajudou, que nos auxiliou muito a todo o setor a superar esses momentos mais críticos que foram de março até o mês de julho e até agosto. Por fim, nós podemos dizer que, afirmar que as empresas que se prepararam, mesmo durante a pandemia, que investiram no seu pessoal, que investiram em novas tecnologias, que buscaram novos mercados, os mercados mais aquecidos, aqueles mercados já citados, essas empresas terão uma possibilidade muito maior de superarem os efeitos nocivos causados por toda essa situação vivida no mundo inteiro. Mas, de uma maneira geral, a gente pode afirmar com absoluta certeza que o setor de transporte está preparado para o ano de 2021, para atender e atender bem às necessidades da população. Como diz um slogan criado durante a crise pela nossa CNT, a pandemia parou o mundo, mas não parou o setor de transporte. Então, o nosso setor de transporte rodoviário de cargas está preparado para o ano 2021 atender toda e qualquer necessidade do nosso povo brasileiro. Muito bem, presidente Arlan, sua palestra, como sempre, muito realista. A partir do tema que o senhor apresentou, eu tenho aqui algumas perguntas. No seu entendimento, eu sei que o senhor não pode fazer exercício de futurologia, mas o senhor entende que vai haver aquecimento da economia e, consequentemente, haverá um aumento de demanda para o transportador rodoviário de cargas agora em 2021? Em relação a essa questão de futuro, do que vai acontecer no ano 2021, no que se refere às demandas, a gente sabe que, de uma maneira geral, o mundo está nas mãos da vacina, né? Se houver um novo lockdown, se houverem novos lockdowns, como está acontecendo agora, lockdown parcial na Europa, é claro que haverá o mesmo cenário já citado, de que o setor de transporte vai sofrer, mas com a consciência de que, em qualquer cenário, esse setor vai estar preparado para atender as demandas, como aconteceu durante o fechamento da maioria da atividade econômica no ano de 2020. Então, a expectativa é que não haja novos lockdowns e que a economia possa efetivamente se estabilizar e criar um cenário de tranquilidade para todos os segmentos da economia. Muito bem. E, na sua opinião, qual o setor do transporte que foi mais impactado com a pandemia, seja de forma positiva ou negativa? Com relação aos impactos que o setor de transporte sofreu durante a pandemia, a gente pode afirmar que houveram impactos positivos, como naquelas empresas que trabalham com aqueles setores que eu já citei, de alimentos, bebidas, e-commerce. Então, essas empresas tiveram um impacto muito positivo, né? Em contrapartida, o segmento mais fracionado, o segmento que trabalha com shopping, por exemplo, com o comércio de uma maneira geral, o impacto foi, obviamente, muito maior do que esses setores, paradoxalmente, a esses setores
que tiveram aquecimento. Então, como o nosso setor de transporte é um setor muito segmentado, então por isso, inclusive, que a pesquisa da NTC, ela exatamente media de forma segmentada esses impactos, né? Mas, como já dito, o impacto geral, é claro que foi negativo na ordem de 28% a 30%. E assim nós estamos chegando ao final desse nosso painel 4 da Expolog, que tem como tema os desafios do transporte rodoviário, integração de modais e terminais multimodais, certo? Em nome da Expolog, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a audiência de todos, convidá-los a continuar participando dos demais painéis, certo? E conhecer a nossa exposição, a nossa Expolog. Com certeza terá muita coisa a mostrar para os participantes. Foi um grande prazer estar aqui participando com vocês desse momento.